Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, não há dúvida, mesmo para quem pertence a outra profissão, que a educação é a locomotiva e a primeira etapa importante para a vida de cada pessoa, de cada família, de cada povo. Eu digo isso como médico porque se a pessoa não tiver uma boa instrução, uma boa educação, ela não vai saber da importância, por exemplo, de hábitos de higiene mínimos, como lavar as mãos sempre antes das refeições, ou como escovar dente, como não tomar banho em certas áreas. E isso tudo, portanto, vai alimentando a questão da doença e, consequentemente, também refletindo na saúde, porque se não temos saúde, se temos um professor ou um aluno doente, nós não vamos ter, portanto, um ensino-aprendizagem bons. E eu lamento que, embora tenha sido o autor da lei que criou a Universidade Federal de Roraima, que criou a Escola Técnica Federal de Roraima, hoje Instituto Federal, o Estado, no ensino fundamental e médio, realmente está num caos. Diria mesmo que está numa coisa onde o que menos se faz é ter educação. E eu vou aqui, primeiro, veja bem, nós tivemos uma criação de uma universidade estadual, por iniciativa do governador Otomar Pinto, inclusive provocado por mim e pelo ex-reitor da Universidade Federal, Hamilton Gondim. E o governador Otomar implantou a Universidade Estadual de Roraima, que praticamente tem campus em todos os municípios de Roraima. Mas essa instituição vem sendo tratada de uma política baixa e, sobretudo, de falta de atenção com os professores, com os alunos e com os funcionários técnico-administrativos. Recebi ontem uma matéria dos estudantes do DCE, do Diretório Central de Estudantes da Universidade Estadual, assinada por Andriele Nayara do Nascimento Araújo, em que consta da seguinte matéria: nota de repúdio. Dizem que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Que de tanto a gente ouvir, em algum momento, o valor ético se esvai e a lorota torna-se verdade no mar das coisas falsas que nos esbofeteiam a cara todos os dias. Dizem que os heróis nunca foram heróis, mas os boatos e lendas tratam de torná-los assim. Grandes benfeitores da humanidade, na verdade, foram assassinos e manipuladores de pessoas e verdades. Mais uma vez, isto paira entre nós, falam os estudantes da Universidade Estadual de Roraima. Sob um pretexto macabro de acontecimentos inexistentes, formam a figura de um benfeitor, a revelia da verdade. Querem forjar um líder, um bom homem, sem nenhum exemplo digno, sem que nenhum exemplo digno esteja presente nesse pretenso herói. A comunidade acadêmica assiste atônita, neste momento, suas lideranças tramarem pelos escritórios e salas refrigeradas a outorga de um título de doutor honoris causa ao governador José de Anchieta Júnior, um governador que, por sinal, já foi cassado em mais de um processo eleitoral, tanto pelo TRE, e alguns estão aqui por serem julgados no TSE. Pois bem, então esse governador, logicamente ele mesmo manobrando, senador Rubem Figueiredo, ele mesmo manobrando, quer ter o título de doutor honoris causa da universidade, com a qual ele só tem contribuído para realmente piorar a situação da universidade. Então, o Diretório Central de Estudantes, neste momento, em consonância com a esmagadora maioria dos alunos desta universidade, vem declarar o seu repúdio e a sua total consternação diante de um ato tão desprovido de racionalidade. Os estudantes dessa universidade, que em vários momentos se sentiram alijados
de todo e qualquer processo que os incluísse, que os devesse o respeito necessário, mais uma vez são assaltados por uma notícia que nos deixa estupefatos. A Universidade Estadual de Roraima precisa acordar para os seus alunos, saber que é neles que se concentra sua atividade e sua vocação. São os alunos que são o motivo de esta universidade existir. E são eles, neste momento, através do seu mais alto órgão de representação, o Diretório Central de Estudantes, que deixam claro à sociedade acadêmica e à sociedade roraimense que repudiamos esse ato de entrega do título de doutor honoris causa ao governador José de Anchieta Júnior e, portanto, termina com a assinatura da presidente do DCE e Adriene Nayara do Nascimento Araújo, e, no fim, ela diz que vai divulgar essa nota ao infinito e além, e convoca os alunos e a todos para irem para as ruas protestar. Isso, senador Rubem Figueiredo, é uma deseducação, porque, na verdade, tratar os alunos como peças secundárias ou terciárias de uma instituição como uma universidade é realmente, digamos assim, um desrespeito para com eles, para com a sociedade como um todo. Porque todo mundo sabe, em Boa Vista, que a nossa Universidade Estadual, infelizmente, não anda porque o governo do Estado não cumpre essas obrigações para que possamos ter professores motivados, professores preparados e alunos satisfeitos. Então, essa nota diz muito bem do sentimento dos estudantes a respeito de uma manobra dessa, um governador que anuncia que vai sair no dia 4 de abril para disputar o Senado com uma ficha corrida terrível. Inclusive, senador Rubem, ele, antes de assumir como vice-governador e depois assumiu o governo pela morte do governador Otomar, ele era um empresário falido. Hoje, ele construiu uma mansão que dá inveja a muitas mansões do Brasil afora, inclusive com uma piscina com a primeira letra do nome dele, um J. E asfaltou a rodovia que dá acesso a essa mansão dele só até a casa dele. Deixou de asfaltar mais para frente. Isso é um só aspecto que demonstra publicamente o estado de corrupção que assola o meu estado desde 2007. Agora tem mais notícias ruins. Aqui tem, no jornal Folha de Boa Vista, que o título é Alunos protestam contra precariedade. Os alunos do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do 7º ano ao 3º ano do ensino médio da escola Severino Cavalcante, que foi um grande professor lá, no bairro Silvio Botelho, Zona Leste, substituíram livros e cadernos por cartazes para protestar contra a precariedade de estrutura física e pedagógica oferecida pela unidade de ensino. O manifesto aconteceu na tarde de ontem em frente à escola. A instituição, que atende a 1.789 alunos do ensino fundamental e médio, representado por dezenas de estudantes, apoiado por alguns professores, fizeram esse protesto. E aí a Polícia Militar chegou a ser acionada para controlar o tráfico na região durante o protesto. Então, senhor presidente, é uma pena. Eu que também sou professor universitário, mas sou filho de Roraima, nasci lá, tive que sair aos 15 anos de idade para estudar fora, e quando eu tive a oportunidade de ser deputado, trabalhei para que o nosso Estado não continuasse o nosso território federal na época, continuasse nessa situação, sem ensino superior, sem ensino profissionalizante. Vê hoje, depois do Estado ter sido transformado de território em Estado, por um ato da Constituinte, da qual eu fiz parte e encabecei esse movimento da transformação, vê hoje que, passados 25 anos do Estado, a prioridade da educação não é respeitada. Principalmente e especialmente por este governo comandado pelo senhor José de Anchieta Júnior. Ele parece que está num mundo surreal. Produz umas propagandas institucionais, ditas institucionais, mas que são propagandas
eleitoreiras dele, que quem não for ao Estado, quem não for andar pelo Estado, mesmo na capital, vai acreditar que realmente aquele Estado é o que ele bota na televisão, que é aquele Estado maravilhoso, é um Estado invisível e não real. Então, eu quero até pedir a Vossa Excelência, para não ser prolixo, que autorize a transcrição tanto da nota de repúdio quanto desses materiais que eu vou ler, porque realmente eu me sinto mal, como filho daquela terra, ver que os jovens estão sendo tratados dessa maneira. Eu fico muito triste mesmo, tenho conversado com alguns professores da rede de ensino fundamental, médio e superior, de como realmente a educação tem sido tratada como, digamos, no último lugar das prioridades. Eu fico muito triste, porque na saúde não é diferente também, nem na segurança. Aliás, em nenhuma das atividades e setores que o governo devia investir. Aí vem uma outra matéria, também do jornal Folha de Boa Vista. Ensino médio necessita de professores especializados. A carência de 32 mil professores com formação específica nas 12 disciplinas obrigatórias no nível médio foi evidenciada pela auditoria do Tribunal de Contas da União, feita em parceria com o Tribunal de Contas dos Estados. Roraima não participou do estudo, mas compartilha do mesmo problema. O levantamento mais recente, feito sobre a necessidade de professores da rede pública estadual, foi feito em 2009, pela Divisão de Ensino da Secretaria de Educação e Desporto. Então, é mais um aspecto terrível de que nós não temos professores especializados. Embora tenhamos na Universidade Federal, por exemplo, vários cursos justamente que formam professores, seja na área de língua portuguesa, de matemática, de biologia, enfim, nós estamos formando professores, mas esses professores não são aproveitados. Não há um concurso sistemático e nem um incentivo para a especialização cada vez maior dos professores, e com isso, quem é que paga a conta? Lamentavelmente, é a juventude de Roraima. Essa juventude que será o futuro do Estado, serão os futuros dirigentes, serão os futuros representantes do povo, mas não pode, portanto, nós ficarmos desatentos, pelo menos, a essa situação. E muito menos deixar de protestar de público, como estou fazendo hoje nessa sessão, porque eu não quero ser acusado amanhã de um senador omisso, de um senador que tem medo de denunciar o poder no estado de Roraima, o poder público, que é o caso justamente representado pela sua figura maior, que é o governador, que está muito aquém da estatura que se exige de um governante, mas ele passará. O problema é a herança que ficará na população, tanto na questão da educação, que é prioritária, como na questão da saúde, como na questão da segurança. Esse governador transformou realmente Roraima numa espécie de feudo pessoal dele. E fez coisas alarmantes já denunciadas, que eu tenho sistematicamente denunciado aqui. Não é, senador Rubem Figueiredo, uma questão de não concordar politicamente com ele. Se ele é um péssimo administrador, realmente eu não posso concordar com ele em nada. Não vou, por exemplo, fazer como alguns fazem, ele está governando mal para o povo, mas eu quero estar junto dele para ter as benesses do poder. Isso eu não quero. Eu realmente vou, inclusive, disputar o meu mandato, a reeleição para o meu mandato, mas não vou me curvar a aceitar a realidade que os atuais dirigentes do Estado, e principalmente o governador, faz com o meu povo. São, na verdade, senador Rubem Figueiredo, 7 anos que esse governador está no Estado. 7 anos por quê? Porque ele herdou praticamente o mandato inteiro do ex-governador Otomar, porque ele morreu no final do primeiro ano do governo dele. Então ele teve 3 anos, digamos assim, de graça, porque ele não fez nenhum esforço para a eleição, ele não era candidato a governador, e aí foi reeleito numa eleição em que publicamente ficou, inclusive a Polícia Federal, aonde ela mais apreendeu o recurso foi lá em Roraima, com o menor eleitorado do país. Fora
as outras ações que ele fez, como o uso da rádio do Estado, quer dizer, do governo do Estado, o uso aberto de corrupção, inclusive através de uma empresa de transporte ou de segurança e guarda de valores, que foi comprovado pelo Ministério Público. Se eu trouxer aqui todos os pareceres do Ministério Público Eleitoral, Federal e também do Estadual, vai realmente ficar na história um momento em que o Estado foi desgovernado, em que o povo do Estado não foi valorizado. Aliás, quando eu ainda estava ao lado dele, porque ele foi eleito vice do governador Tomás, e eu e o governador Tomás estávamos juntos, ele candidato à reeleição e eu também candidato à reeleição. E ele, depois que assumiu, simplesmente tirou o rumo que estava traçado, ele virou praticamente 180 graus. Então, eu lamento que isso aconteça e, repito, não é por uma questão pessoal, é por uma questão, sim, do interesse do meu povo, um povo que está sendo maltratado sob todos os aspectos. Aliás, levaria aqui uma manhã, se eu quisesse abordar todos os aspectos da desastrada administração, ou melhor, do desgoverno que esse governador está fazendo. Então, ao terminar, senador Rubem, eu peço a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessas 3 matérias, lamentando essa realidade que está em Roraima. Muito obrigado. Vossa Excelência.